Em 1440, quando os investigadores abriram as portas do castelo de Tiffauges, na França, eles não estavam preparados para o que encontrariam. Restos mortais, câmaras secretas e evidências de algo tão horrível que até hoje é difícil acreditar que realmente aconteceu. O homem responsável por isso não era um criminoso comum. Era um herói de guerra condecorado. Um dos homens mais ricos da Europa. E o braço direito de Joana d'Arc. Seu nome era Gilles de Rais. E esta é a história de como um cavaleiro da luz se transformou no monstro das trevas. Para entender como alguém pode cair tão profundamente na escuridão, precisamos voltar ao começo. Gilles de Rais nasceu em 1404, em uma das famílias mais poderosas da França. Desde jovem, foi treinado nas artes da guerra, da política e da nobreza. Ele tinha tudo: riqueza, poder, títulos e um futuro brilhante pela frente. Aos 25 anos, Gilles já era um dos comandantes militares mais respeitados da França. Ele lutou ao lado de Joana d'Arc durante a Guerra dos 100 Anos, ajudando a libertar Orleans dos ingleses. Foi nomeado Marechal da França, uma das maiores honrarias militares que alguém poderia receber. Ele era um herói, mas algo estava prestes a mudar. Algo que transformaria esse herói em uma das figuras mais aterrorizantes da história medieval. Mas antes de continuarmos essa história perturbadora, se você gosta de conteúdo sobre mistérios históricos, crimes reais e os cantos mais sombrios da história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo explorando os casos mais intrigantes da humanidade. Agora, vamos continuar. Em 1431, tudo desmoronou. Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e queimada na fogueira. Para Gilles, a morte de Joana foi devastadora. Ele perdeu sua aliada, sua inspiração e, de certa forma, seu propósito. Gilles se retirou para seus castelos, abandonou a vida militar e começou a gastar sua fortuna de maneira desenfreada. Ele montava peças teatrais elaboradíssimas sobre temas religiosos, gastando quantias absurdas em cenários, figurinos e atores. Alguns dizem que ele encenou a peça mais cara da história medieval. Tudo pago do próprio bolso. Mas essas extravagâncias não preenchiam o vazio que ele sentia. E foi nesse vazio que a escuridão começou a crescer. Gilles se envolveu com ocultismo, alquimia, magia negra. Ele contratou um suposto mágico italiano chamado Francesco Prelati, que prometeu ajudá-lo a recuperar sua fortuna através de rituais demoníacos. E foi aí que os desaparecimentos começaram. Entre 1432 e 1440, centenas de crianças desapareceram nas regiões próximas aos castelos de Gilles de Rais. A maioria eram meninos pobres, entre 6 e 16 anos. Filhos de camponeses. Crianças que ninguém procuraria com muito empenho. Os pais dessas crianças começaram a suspeitar. Havia rumores, histórias sussurradas sobre o que acontecia dentro das muralhas dos castelos do Marechal. Mas quem acusaria um herói de guerra? Um dos homens mais poderosos da França? Foi só em 1440, quando Gilles cometeu um erro fatal. Ele sequestrou um clérigo durante uma disputa sobre terras, que a igreja finalmente teve poder para investigá-lo. E o que eles descobriram foi pior do que qualquer rumor. Quando os investigadores entraram no castelo de Tiffauges e em outras propriedades de Gilles, encontraram câmaras secretas, instrumentos de tortura e restos mortais de dezenas de crianças. Durante o julgamento, Gilles confessou tudo, sem tortura, sem coerção. Ele simplesmente confessou. Ele admitiu ter sequestrado, torturado e assassinado entre 80 e 200 crianças. Alguns historiadores acreditam que o número pode ter sido ainda maior. Ele descreveu seus crimes em detalhes horríveis, dizendo que sentia prazer no sofrimento delas. Gilles afirmou que seus crimes eram uma forma de sacrifício demoníaco, parte de seus rituais de magia negra. Mas muitos acreditam que isso era apenas uma desculpa, que a verdadeira motivação era muito mais sombria. Puro sadismo. O julgamento de Gilles de Rais chocou toda a França.
Como um herói nacional, um homem que lutou ao lado de Joana d'Arc, poderia fazer algo tão monstruoso? Durante o processo, Gilles se mostrou arrependido. Ele chorou, pediu perdão a Deus e às famílias das vítimas. Mas o perdão não seria suficiente para escapar da justiça. Em 26 de outubro de 1440, Gilles de Rais foi enforcado e depois queimado. Ele tinha apenas 36 anos. Curiosamente, a igreja permitiu que seu corpo fosse retirado das chamas antes de ser completamente consumido, e ele recebeu um enterro cristão, um privilégio raramente concedido a condenados por heresia e bruxaria. Alguns dizem que isso foi uma concessão à sua família nobre. Outros acreditam que foi uma última misericórdia pelo seu arrependimento público. Até hoje, Gilles de Rais é lembrado como um dos primeiros serial killers documentados da história. Seu caso é tão extremo, tão perturbador, que muitos acreditam que ele inspirou o conto popular do Barba Azul, a história do nobre que assassinava suas esposas e escondia os corpos em um quarto secreto. Mas será que tudo isso realmente aconteceu? Alguns historiadores questionam se Gilles foi realmente culpado de todos esses crimes, ou se foi vítima de uma conspiração política. Afinal, ele era imensamente rico, e suas terras eram cobiçadas pela igreja e pela coroa francesa. Sua execução permitiu que essas propriedades fossem confiscadas. Mas a maioria dos especialistas concorda. As evidências eram fortes demais. Os testemunhos, muito detalhados. E a própria confissão de Gilles, muito específica. Seja como for, a história de Gilles de Rais nos lembra de algo importante. Monstros não nascem com chifres e garras. Às vezes, eles vestem armaduras brilhantes. E é por isso que suas histórias são tão assustadoras. Se você gostou dessa história sombria da história medieval, você também vai gostar dos nossos vídeos sobre o Castelo de Vlad, o verdadeiro Drácula, que guarda segredos ainda mais antigos. Os links estão aqui na tela e na descrição. E aí, o que você acha? Gilles de Rais foi realmente o monstro que dizem, ou foi vítima de uma conspiração medieval? Deixa sua opinião nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente explora os mistérios mais sombrios da história, crimes reais e lendas que marcaram a humanidade. E se você quer sugerir um tema para os próximos vídeos, comenta aqui embaixo. A gente lê todos os comentários. Valeu por assistir.